364º dia. Zacarias 10. Deus promete salvar o seu povo. Peçam a Deus o Senhor que mande as chuvas da primavera, pois é Ele quem manda as nuvens e a chuva para fazer com que os campos produzam colheitas para todos. Não adianta vocês consultarem os ídolos ou os médiuns, pois eles só dizem bobagens e mentiras. Os que explicam sonhos são falsos e as suas palavras de consolo não ajudam nada. Por isso, o povo vive aflito e anda sem direção, como ovelhas que não têm pastor. O Senhor Deus diz: estou irado com os chefes estrangeiros que governam o meu povo e vou castigá-los duramente. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, vou tomar conta do meu rebanho, o povo de Judá, e vou fazer com que eles sejam como o meu forte cavalo de guerra. Do meio deles virão todos os chefes, líderes militares e governadores do meu povo. Todos juntos vencerão e serão como soldados que pisam os seus inimigos na lama das ruas. Lutarão porque eu, o Senhor, estou com eles, e derrotarão até os inimigos montados a cavalo. O Senhor Deus diz: darei forças ao povo de Judá, salvarei o povo de Israel, tenho compaixão deles e os trarei de volta do cativeiro. Será como se eu nunca os tivesse rejeitado, pois eu sou o Senhor, o Deus deles, e atendo às suas orações. Os homens de Israel serão fortes como soldados, serão alegres como os que bebem vinho. Os seus descendentes ouvirão falar disso e ficarão contentes e alegres por causa do que eu, o Senhor, fiz. Chamarei o meu povo e os juntarei, pois eu os trarei de volta para o seu país, e serão novamente tão numerosos como eram no passado. Eu os espalhei pelas nações distantes, mas mesmo assim eles não têm esquecido de mim. Eles e os seus filhos continuarão vivos e voltarão de novo para sua terra. Eu os farei voltar do Egito e da Assíria e os levarei para as terras de Gileade e do Líbano. Serão tantos que não haverá lugar para todos. Atravessarão o Mar Vermelho e eu, o Senhor, baterei nas ondas e secarei as águas do rio Nilo. Destruirei o orgulho da Assíria e acabarei com o poder do Egito. Darei forças ao meu povo e pelo meu poder eles viverão. Eu, o Senhor, falei. Zacarias 11. A derrota dos reis cruéis. Líbano, abra suas portas para que o fogo acabe com os seus cedros. Chorem, pinheiros, pois os cedros caíram. Aquelas belas árvores foram destruídas. Chorem, carvalhos de Bazã, pois a mata virgem foi derrubada. Os pastores gemem e choram, pois os belos pastos foram destruídos. Os leões estão rugindo, porque as matas do rio Jordão foram derrubadas. Os dois pastores. O Senhor meu Deus me disse: seja um pastor e tome conta das ovelhas que vão ser mortas. Aqueles que compram as ovelhas não são castigados quando as matam, e depois que vendem a carne dizem: graças a Deus, ficamos ricos. Nem mesmo os próprios pastores daquelas ovelhas têm pena delas. Também eu não tenho mais compaixão dos moradores de Israel. Vou entregar todos nas mãos dos seus chefes e dos seus reis. Estes arrasarão o país e eu não livrarei ninguém do poder deles. Eu, o Senhor, estou falando. Portanto,
eu fui contratado pelos que compram e vendam ovelhas para cuidar das que iam ser mortas. Peguei 2 bordões, um eu chamei de bondade e o outro de união, e fiquei tomando conta do rebanho. Em um mês, acabei com 3 pastores, mas perdi a paciência com as ovelhas e elas ficaram aborrecidas comigo. Então eu disse a elas: eu não serei mais o pastor de vocês. Que morram as que vão morrer, que sejam mortas as que vão ser mortas, e que as que sobrarem comam umas às outras. Depois peguei o bastão chamado bondade e o quebrei, como sinal de que Deus tinha quebrado a aliança que havia feito com todos os povos. Portanto, a aliança foi desfeita naquele dia. Aí, os negociantes de ovelhas que estavam me espionando entenderam que o Senhor estava falando por meio daquilo que eu fazia. Então, eu lhes disse: se estiverem satisfeitos, paguem o meu salário, senão, não paguem. E eles me pagaram 30 barras de prata. O Senhor Deus me disse: ponha este dinheiro no tesouro do templo. Peguei o dinheiro, o ótimo salário que eles achavam que eu merecia, e pus no tesouro do templo. Depois, quebrei o segundo bastão, chamado união, como sinal de que estava desfeita a união de irmãos que havia entre Judá e Israel. Em seguida, o Senhor me disse: agora faça o papel de um pastor que não presta, pois vou pôr um pastor para cuidar do meu rebanho, mas ele não vai se preocupar com as ovelhas que estiverem em perigo, não vai procurar as que se perderam, não vai tratar das que se machucarem, nem vai cuidar das que estiverem cansadas. Pelo contrário, ele comerá a carne das mais gordas. Zacarias 12. A libertação de Jerusalém. Esta é uma mensagem de Deus, o Senhor, a respeito do povo de Israel. O Senhor, que estendeu os céus, firmou a terra e deu vida a todos, diz: eu vou fazer com que Jerusalém seja como um copo de vinho para todos os povos vizinhos. Eles beberão e ficarão bêbados. Quando eles atacarem Jerusalém, atacarão também as outras cidades de Judá. Mas naquele dia eu farei com que Jerusalém seja como uma pedra pesada para todos os povos. Quem tentar levantá-la ficará gravemente ferido, e todas as nações do mundo se juntarão para atacar a cidade de Jerusalém. Mas naquele dia farei com que os cavalos fiquem assustados e com que os soldados da cavalaria fiquem loucos. Protegerei os moradores de Judá e farei com que os cavalos dos inimigos fiquem cegos. Então todas as famílias pensarão assim: o Senhor Todo-Poderoso dá forças aos moradores de Jerusalém, que são o seu povo. Naquele dia, farei com que as famílias de Judá sejam como brasas no monte de lenha, como uma tocha acesa no meio dos feixes de trigo. Elas destruirão todas as nações que estão ao seu redor, e o povo de Jerusalém viverá seguro na cidade. Eu, o Senhor, darei a vitória primeiro aos exércitos de Judá, a fim de que a honra que os descendentes de Davi e os moradores de Jerusalém vão receber não seja maior do que a honra que será dada aos outros moradores de Judá. Naquele dia, eu protegerei os moradores de Jerusalém. Os mais fracos entre eles serão tão fortes como o rei Davi, e os descendentes de Davi irão na frente deles, como o anjo do Senhor, como o próprio Deus. Naquele dia, destruirei qualquer nação que atacar Jerusalém.
Naquele dia espalharei o espírito de bondade e de oração sobre os descendentes de Davi e sobre os outros moradores de Jerusalém. Eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança e chorarão a sua morte, como quem chora a morte do filho único. Chorarão amargamente, como quem chora a morte do filho mais velho. Naquele dia haverá tanto choro em Jerusalém como o choro que há na planície de Megido pelo deus Hadad-Rimon. Todas as famílias do país chorarão, cada uma chorará sozinha, isto é, a família dos descendentes de Davi, a dos descendentes de Natã, a dos descendentes de Levi e a dos descendentes de Simei. Cada família chorará sozinha. Os homens chorarão em um lugar e as mulheres em outro. Zacarias 13. Naquele dia haverá uma fonte jorrando água, e ali os descendentes de Davi e os outros moradores de Jerusalém poderão se lavar de todos os pecados e de todas as impurezas. E no mesmo dia eu, o Senhor Todo-Poderoso, farei desaparecer da terra de Israel os nomes dos ídolos, e ninguém lembrará mais deles. Também tirarei do país todos os falsos profetas e acabarei com a vontade que o povo tem de se adorar ídolos. Quando alguém quiser fazer profecias, os próprios pais lhe dirão: você vai morrer, pois está dizendo que as suas mentiras são mensagens de Deus, o Senhor. E os pais matarão o filho à espada, quando ele estiver bancando o profeta. Naquele dia, qualquer um que profetizar terá vergonha da sua visão. Ninguém vestirá uma capa de peles de animais para fingir que é profeta. Pelo contrário, cada um dirá: eu não sou profeta, sou lavrador. Desde criança trabalho na roça. E se alguém perguntar: que ferimentos são estes no seu peito? Ele responderá: são os ferimentos que recebi na casa dos meus amigos. A ordem para matar o pastor. O Senhor Todo-Poderoso diz: levante-se, espada, e ataque o meu pastor. Ataque o meu ajudante. Mate o pastor, e as ovelhas serão espalhadas. E eu mesmo atacarei os carneirinhos. Dos moradores de Israel, 2/3 morrerão. Só 1/3 sobrará com vida. E estes que sobrarem eu farei passar pelo fogo. Eu os purificarei como se purifica a prata e os refinarei como se refina o ouro. Aí eles orarão a mim e eu os atenderei. Direi: vocês são meu povo. E eles responderão: o Senhor é o nosso Deus. Zacarias 14. O Senhor, o Rei do mundo. Está chegando o dia em que o Senhor Deus julgará as nações. Então a cidade de Jerusalém será conquistada e os inimigos repartirão entre si tudo o que encontrarem nela. O Senhor ajuntará todas as nações para atacarem Jerusalém. A cidade será conquistada. Tudo que estiver nas casas será levado embora. As mulheres serão violentadas e metade dos moradores será levada para o cativeiro. Os outros poderão ficar em Jerusalém. Depois, o Senhor sairá para lutar contra essas nações, como já lutou no passado. Naquele dia, ele ficará de pé no Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. Então,
um grande vale que correrá do leste para o oeste, dividirá o Monte das Oliveiras em dois. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão da cidade por esse vale, que irá até Azal. Fugirão como os antepassados de vocês fugiram quando houve um terremoto no tempo do reinado de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus anjos. Daquele dia em diante, não fará mais frio, nem haverá geada, e não haverá mais escuridão, haverá somente dia, pois o sol continuará a brilhar a noite inteira. Mas só o Senhor Deus sabe quando é que aquele dia vai chegar. Naquele dia haverá em Jerusalém fonte jorrando água fresca. Metade irá para o Mar Morto e a outra metade para o Mar Mediterrâneo. As águas correrão o ano inteiro, tanto no verão como no inverno. O Senhor Deus será o Rei do mundo inteiro. Ele será o único Deus e todos o chamarão de Senhor. O país todo virará uma planície, desde Geba, no norte, até Rimon, ao sul de Jerusalém. E Jerusalém será o lugar mais alto do país. Haverá gente morando ali, desde o portão de Benjamim até o portão da esquina, que antes era o portão antigo, e desde a torre de Ananel até os tanques, onde é feito o vinho do rei. Nunca mais a cidade será destruída e os seus moradores viverão seguros. O Senhor Deus castigará todos os povos que atacarem Jerusalém. Ele mandará uma praga que fará a carne deles apodrecer, estando eles ainda vivos, até os olhos e a língua apodrecerão. Naquele dia, o Senhor fará com que eles fiquem tão confusos e assustados que cada um agarrará a pessoa que estiver ao seu lado e a atacará. Até os homens de Judá lutarão contra Jerusalém. Serão levadas embora todas as riquezas das nações vizinhas, isto é, grandes quantidades de ouro, prata e roupa. E a mesma praga que Deus vai mandar contra as pessoas vai atacar também todos os animais dos inimigos, isto é, os cavalos, as mulas, os camelos e os jumentos. O Senhor será adorado em Jerusalém. Depois disso, todos os que sobrarem das nações que lutarem contra Jerusalém irão, uma vez por ano, até lá, a fim de adorar o Senhor Todo-Poderoso como Rei e para comemorar a festa das barracas. Se uma nação não for adorar o Rei, o Senhor Todo-Poderoso, então não cairá chuva naquele país. Se os egípcios não forem até Jerusalém para comemorar a festa das barracas, o Senhor Deus os castigará com a mesma praga que vai mandar sobre as outras nações. Este será o castigo que Deus vai mandar sobre o Egito e sobre qualquer outra nação que não for até Jerusalém para comemorar a festa das barracas. Naquele dia, até nos sininhos das rédeas dos cavalos será escrito isto: separado para o Senhor, e as panelas do templo serão tão sagradas como as bacias que estão em frente do altar. Em Jerusalém e em Judá, todas as panelas serão separadas para o Senhor Todo-Poderoso. Quando alguém for ao templo para oferecer um sacrifício a Deus, essa pessoa usará as suas panelas para cozinhar a carne que será oferecida, e naquele dia não haverá nenhum vendedor no templo do Senhor Todo-Poderoso.
Apocalipse 21. O novo céu e a nova terra. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: Agora faço novas todas as coisas. E também me disse: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei água para beber de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles, e eles serão meus filhos. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos. O lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. A Nova Jerusalém. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas veio e me disse: Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então o Espírito de Deus me dominou e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus, brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com 12 portões, guardados por 12 anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos do povo de Israel. Havia 3 portões de cada lado, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste e 3 a oeste. A muralha da cidade estava construída sobre 12 rochas, nas quais estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a muralha. A cidade era quadrada, pois o seu comprimento era igual à sua largura. O anjo mediu a cidade com a vara de ouro e viu que media 2.200 quilômetros. O seu comprimento, largura e altura eram iguais. O anjo mediu também a muralha e viu que tinha 64 metros de largura, conforme as medidas comuns que o anjo estava usando. A muralha era de jaspe e a própria cidade era de ouro puro, claro como vidro. As rochas do alicerce da muralha estavam enfeitadas de todo tipo de pedras preciosas. A primeira rocha estava enfeitada de jaspe, a segunda de safira, a terceira de ágata, a quarta de esmeralda, a quinta de sardônica, a sexta
de sárdio, a sétima de crisólito, a oitava de berilo, a nona de topázio, a décima de crisópaso, a 11ª de jacinto, a 12ª de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões era feito de uma só pérola. A rua principal era de ouro puro, claro como vidro. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para a iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela, e o Cordeiro é o seu candelabro. Os povos do mundo andarão na luz dela, e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro. Não se fecharão, porque ali não haverá noite. As nações vão trazer os seus tesouros e as suas riquezas para a cidade, porém nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro.